Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa casa de oração, o Prozebem. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É muito bom contar com a presença de vocês aqui. Já deixo o meu abraço fraterno a todos os amigos que estão aí no chat. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É muito bom ter vocês aqui. Um abraço em todos, tá? Virtual, né? Que estamos na pandemia. Bom, quem quiser, minha gente, pode pegar a sua aguinha para a espiritualidade fluidificar. Se sinta bem, se sinta acolhido, se sinta recebido esse momento que a gente ora, que a gente medita o Evangelho. Hoje vamos estudar, vamos ler um pouquinho sobre a caridade material e moral. Tá certo? Tá lá no item 9 do capítulo, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Capítulo 13 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, quem quiser também já pode ir pegando aí seu Evangelho e indo para o item 9 do capítulo 13, tá bom? Então, vamos dar uma lida na nossa mensagem preparatória do livro Vida Feliz, Psicografia de Divaldo Franco, pela mentora Joana de Ângeles. Vamos lá? Quando assumas resoluções superiores e te poupes a loucura do desequilíbrio, serás visitado por pessoas que te buscarão convencer de que estás equivocado. Insiste nos teus propósitos sadios e não lhes dê ouvidos. Ao tombares, são poucas as mãos que tentarão erguer-te. Nunca falta quem empurre mais o caído no fosso do desespero. Infelizmente, são ainda escassos os indivíduos que estão dispostos a ajudar desinteressadamente, enquanto se multiplica o número daqueles que se comprazem felicitando. Segue adiante no bem e o bem te fará um grande bem. Então, a mensagem de incentivo para que a gente possa persistir, principalmente nesse momento tão difícil, para que a gente consiga, que a gente mantenha essa firmeza no bem, essa firmeza nos nossos propósitos de reforma íntima, nos nossos propósitos de colocar em prática realmente os ensinos de Jesus, colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita. Então, agora vamos orar, pedir a Jesus para abençoar o nosso evangelho. Vamos todos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo ao Divino Mestre amado, ao Divino Mestre querido, a oportunidade que temos hoje de nos reunirmos aqui e podermos meditar, Senhor Jesus, um pouco sobre a sua doutrina de amor, de caridade. Nos inspira, Senhor, a melhora íntima, a nossa reforma íntima. Dai-nos força e coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado. Que possamos, Senhor, através desse evangelho, meditando um pouquinho dos teus ensinamentos diários, que nós possamos nos transformar e seguirmos para Deus, nosso Pai. Rogamos, Senhor Jesus, a tua presença em nosso lar, em nossa casa, mas principalmente em nossos corações. Se faz presente, Senhor Jesus, no nosso Evangelho e em nossas vidas. Que as falanges do bem se façam presente, se sintam convidados a partilhar o Evangelho com a gente e a nos inspirar sempre no bem. Fica conosco, Mestre amado Jesus, fica conosco, irmãos de luz. Graças a Deus. Bom, e começando o nosso Evangelho, vamos lá, capítulo 13, item 19. Eu vou lendo, tá certo? E aí a gente vai comentando um pouquinho sobre esse item. Tá lá nas instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Vamos ver o que é que a irmã
Rosália fala para a gente sobre a caridade material e a caridade moral. Vê só o que ela diz. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Toda a religião e toda a moral se encontram contidas nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, todos seriam felizes, pois não haveria ódios, nem conflitos, nem ressentimentos. E principalmente não haveria pobreza, porque daquilo que sobra da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. Assim, vocês não veriam mais nos bairros sombrios em que vivi durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis necessitadas de tudo. Ricos, pensem um pouco em tudo isso, ajudem os infelizes com o melhor que puderem. Deem para que um dia Deus possa retribuir o bem que fizeram e para que possam encontrar, quando desencarnarem, um grande número de espíritos agradecidos que irão recebê-los na fronteira de um mundo mais feliz. Se pudessem imaginar a alegria que eu senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena. Portanto, amem ao próximo, amem como amariam a vocês mesmos, pois agora sabem que o infeliz que afastam pode ter sido outrora um irmão, um pai, um amigo que agora rejeitam. Qual não será o desespero de vocês ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenham entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode fazer, porque não custa dinheiro, e ainda assim é a mais difícil de ser praticada. Então, vejam, já nessa primeira parte, minha gente, né? Trazida pela nossa irmã Rosália, lá em Paris, em 1860, ela é muito clara, dizendo: olha, se vocês praticassem aqui essa lei de amor que o Cristo ensinou, porque ela colocou aqui logo no começo, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, ela já está dizendo aqui, se vocês praticassem essa lei de amor, a gente acabaria aqui na Terra com todo o egoísmo, com toda a pobreza que tem na Terra, né? Mas por que isso? Porque justamente o sentimento verdadeiro de amor, esse que nós amamos o próximo como a nós mesmos, esse é o verdadeiro sentimento de amor, que fazemos ao nosso próximo aquilo que a gente queria que fizessem com a gente, decorre justamente da aplicação da lei de caridade em sua extensão mais ampla, porque a gente ainda conhece o amor e a caridade de uma forma extremamente restrita. E aqui, claro que a espiritualidade, através aqui da irmã Rosália, né, ela se refere, como ela falou, à caridade moral, ela fala também da caridade material, né? Ela diz que não se restringe à caridade material e também fala um pouquinho da caridade moral. E aí a gente pode se perguntar, mas Bruna, qual é a diferença finalmente entre elas? Qual a grande diferença que tem entre a caridade material e a caridade moral? Ora, pois, de uma forma muito simples. A caridade material, gente, é aquilo que a gente dá do que a gente tem. A gente tem e a gente doa para o nosso próximo. Nós temos, né? A caridade moral, não. Na caridade moral, você doa aquilo que você é. Na caridade moral, eu tenho vários tipos de bens materiais, e aí eu faço essa doação desses bens materiais. Eu dou aquilo do que eu tenho. Eu tenho algo e eu dou para o meu próximo. Já na caridade moral, a gente dá daquilo que a gente é. Quer ver um exemplo? A doação da paciência, a doação do nosso carinho, a doação do nosso respeito com o nosso próximo. E é por isso que a caridade moral é tão difícil de ser exercida. Por quê, minha gente? Porque na caridade moral, ela vai exigir que a gente seja alguém melhor. Não é verdade? Porque veja só, se eu preciso doar a paciência, o amor, a atenção, a fraternidade, eu preciso ser alguém melhor.
Alguém imagina, por exemplo, como é que eu vou conseguir dar amor, dar carinho, dar atenção, dar paciência, respeitar, se eu for uma pessoa extremamente vaidosa, extremamente egoísta? Como é que eu vou fazer isso? Então, veja, né, que essa caridade moral exige a nossa transformação e ela é a mais difícil de ser exercida, porque ainda não somos espíritos evoluídos. Como seremos um dia? Claro que sim, seremos. Mas nós ainda não somos, não é verdade? A gente ainda tem muito egoísmo em nosso coração, infelizmente, né? E a gente pode dizer sim, mas e como é que eu vou exercer essa caridade moral que está dita aí no Evangelho, né? Então veja só, para que eu possa exercer essa caridade moral, doando de mim mesma, eu preciso realmente, minha gente, iniciar o processo de transformação interior. Não tem jeito. Eu preciso começar pela minha reforma íntima. Porque se eu não fizer essa reforma íntima, eu não consigo cumprir de uma forma satisfatória essa orientação do evangelho. Como a gente falou, gente, como é que uma pessoa egoísta, impaciente, vaidosa, orgulhosa vai doar alguma coisa de si? Ela vai doar o quê? Me diga. É muito difícil, não é? E é por isso, justamente, que se tem, digamos assim, esse imperativo da transformação moral, da reforma íntima para o exercício da caridade moral, né? Então, a caridade moral, veja como ela é difícil, né? Porque ela exige da gente esforço próprio, exige renúncia de nós mesmos em benefício do outro, né? Então, é bem mais difícil o exercício dessa caridade moral, porque na material, muitas vezes, nós chegamos no nosso próximo e a gente faz o quê? A gente entrega aquele bem material para aquele irmão, muitas vezes até do nosso excesso, né? Não é nem do que nos falta, como no óbolo da viúva, mas ele entrega às vezes do seu excesso e você segue com a sua vida. Você foi lá, entregou o que você tinha para entregar, acabou. Já na caridade moral, não. Essa é difícil porque ela exige renúncia dos nossos interesses pessoais em favor do outro. E nem todos, acho que a maioria de nós, nem todos ainda estão preparados para isso. Ou às vezes nem desejam fazer nesse momento esse tipo de mudança de postura, de transformação moral. E eu achei muito bonito nessa parte que ela fala assim, né? Se vocês pudessem imaginar a alegria que eu senti ao reencontrar no além aqueles a quem eu pude ajudar a minha última encarnação terrena. Que coisa linda, né? Ela, claro que ela não está falando aqui, né, de uma retribuição que ela se sentiu, né, engrandecida por causa daquela gratidão pelo que ela fez. Mas ela está falando aqui de uma felicidade genuína, que é aquela felicidade da gente chegar no plano espiritual e nós sermos abraçados, recebidos com tanto carinho, com tanto amor por aqueles corações que nós ajudamos, que nós contribuímos só um pouquinho. Essa é a verdadeira felicidade. E eu me lembro aqui do André Luiz, lá no livro Nosso Lar, que ele toma conhecimento, né, de que algumas consultas gratuitas que ele realizou como médico fizeram com que preces intercessórias subissem a Deus em seu favor, dando a ele algum crédito para começar a trabalhar em nosso lar na qualidade de aprendiz. E lá no livro também, Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, tem a história de um trabalhador, de um médium, que ajudou muita gente mesmo, com a mediunidade dele. Amparou muita gente. E no plano espiritual, esses corações que foram por ele ajudados, eles foram lá agradecer com carinho, com amor. Então, vocês imaginem a felicidade desses irmãos, essa felicidade verdadeira, né? Que não é essa felicidade efêmera,
rápida, ligeira que a Terra nos proporciona. É tão superficial a felicidade aqui, não é? E aí, o que que ela continua falando, né? Ela diz a caridade moral, só ressaltando, né? Consiste em se tolerarem uns aos outros e é o que menos se fazem nesse mundo inferior, onde estão encarnados atualmente. Possui um grande mérito, acreditem em mim, o homem que sabe calar-se para deixar falar um outro que seja mais tolo que ele. Agir assim é uma forma de praticar a caridade. Não deem ouvidos quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca acostumada a zombar. Ignorem o sorriso desdenhoso com que muitos os recebem, por se acreditarem superiores. Na vida espiritual, que é a única real, essas pessoas frequentemente estão muito abaixo de vocês. Proceder dessa forma não é ser humilde, mas é ser caridoso, pois não observar o erro dos outros é uma forma de praticar a caridade moral. Tudo isso que a gente falou, paciência, tolerância, respeito, tudo isso exige renúncia, exige esforço, é caridade moral, né? E ela diz aqui, essas pessoas que zombam de vocês, que acham que vocês são covardes, isso, aquilo, essas pessoas muitas vezes no plano espiritual estão espiritualmente abaixo de vocês, porque vocês já exercem a caridade. E ela diz: entretanto, a caridade moral não deve impedir a caridade material, muito importante, porque muita gente passa fome, muita gente precisa, muita gente não tem o básico, não é? E ela diz: cuidem para não desprezar o seu semelhante. Lembrem-se do que eu disse: o pobre que hoje rejeitam pode ter sido um espírito que foi muito importante para vocês em outra vida e que momentaneamente se encontra em uma posição inferior. Tive a oportunidade de reencontrar na vida espiritual um dos pobres a quem pude ajudar por felicidade, algumas vezes na terra, e a quem hoje me cabe implorar pelo seu auxílio. Imaginem isso, minha gente. Um pobre que ela auxiliou, ela pede socorro, ajuda no plano espiritual, né? A importância, que coisa importante isso aqui. Lembrem-se de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensem sempre nisso antes de rejeitarem o indigente ou o mendigo. A Deus, pensem naqueles que sofrem e orem por eles. Gente, a oração é a maior caridade moral que existe. É a maior. Quando você não souber como ajudar alguém, quando você não souber o que fazer por alguém, faça uma prece. Faça uma prece de coração por aquela pessoa. Mentalize, peça a Jesus por aquela pessoa. Essa é a maior caridade que se pode fazer, caridade moral. Quando a gente não sabe mais o que fazer, a gente não sabe mais como agir, a gente pode orar pela pessoa. E é muito, muito, muito linda essa mensagem, pertinente demais, que nos edifica. Eu queria só finalizar, só rapidinho mesmo, no item 10, que ele coloca algumas formas de praticar a caridade. Não dá para ler tudo, mas ele diz assim: a caridade pode ser feita de 1000 maneiras. Podem praticá-la por pensamento, por palavras e por ações. E ele coloca: como praticar a caridade por pensamento? Olha só, como praticar a caridade por pensamento? E ele responde: orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem podido viver com dignidade. Uma prece vinda do coração os aliviará. Como praticar a caridade por palavras? Dirigindo aos companheiros do dia a dia conselhos benéficos, palavras que lhe agregam, a prece, a palavra que edifica, né? E ele coloca: e como praticar a caridade por ações? Oferecendo aos irmãos um sorriso, tendo para com eles um gesto afetuoso, dispensando-lhes simples atenções, prestando-lhes pequenos favores,
enfim, procurando tratá-los como gostariam de ser tratados. Que coisa! Gente, caridade pelo pensamento é a oração. O ato de orar pelo próximo, qualquer que seja a sua dificuldade. A nossa oração traz para aquele irmão, para aquela irmã, boas energias, traz o amparo da espiritualidade, né? Por vezes, aquele coração por quem a gente ora sequer tem algum mérito, mas a pessoa que ora tem mérito. E por conta disso, a espiritualidade vai lá e auxilia aquele coração por quem se ora. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, toda a história daquele livro começa porque uma menina, uma adolescente chamada Evelina orou e tinha muitos méritos, e ela consegue o amparo da espiritualidade. Então, a oração é sim um dos mais belos atos de caridade moral, pelo pensamento que podemos exercer. Por palavras, meus amigos, por meio das palavras, nós podemos construir e destruir sonhos, sentimentos, alegrias. Por isso, precisamos ter muito cuidado com o que a gente fala, inclusive até com a nossa entonação, na forma de falar com o outro. E como a gente poderia praticar caridade moral com as nossas atitudes? Ora, pois, será que nós não podemos exercer a nossa tolerância? Não podemos dar um sorriso, ter um gesto afetuoso com o nosso próximo, dar uma atenção, prestar aquela pequena atenção, notar alguma coisa naquele ente querido que ele está precisando? Então vejam, meus amigos, como o Evangelho nos mostra essas diversas possibilidades que temos para exercer a caridade, né? Basta que nós tenhamos aí um pouco de boa vontade, deixando o nosso orgulho de lado e olhando mais para o nosso próximo. Lembrando que a caridade material é muito importante, sim, muito válida, mas não nos esqueçamos dessa tão importante caridade que é a caridade moral, que exige de nós a doação de nossos sentimentos, das nossas melhores energias para o próximo. E isso pode ser tão forte, que nós podemos doar fluidos salutares para aquela pessoa que pode chegar a beneficiar, inclusive, a sua saúde física, como o próprio Mestre Jesus fazia, elevando a pessoa espiritualmente com suas palavras, com seu carinho e curando até mesmo aquelas pessoas enfermas da alma e do corpo. Então, sigamos o exemplo do nosso Mestre, não é verdade? Bom, mas já passei do meu tempo. Lindo, né? Leiam esse tópico, esse capítulo, é muito lindo. Vamos para a nossa prece final? Elevando os nossos pensamentos a Jesus, Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essas palavras tão edificantes do Evangelho da tarde de hoje. Que possamos, Senhor Jesus, trabalhar dentro de nós as virtudes da caridade, que possamos, Senhor Jesus, olhar para o nosso próximo com mais carinho, com mais amor, com mais paciência, com mais compaixão. Que possamos, Jesus, em momentos tão difíceis da nossa vida, que nós não sabemos o que fazer pelo nosso próximo, nos recordar da mensagem da tarde de hoje, é levar os nossos pensamentos para esse irmão em oração. Colocamos, Senhor, agora nossa vida perante Ti, Jesus, para que o Senhor abençoe aqueles que amamos, aqueles que passam por doenças tão difíceis nesse momento. Abençoa, Senhor Jesus, também aqueles que se considerem os nossos desafetos. Que todo esse sentimento negativo, essa energia negativa, possa se transformar, Jesus, em energias salutares de amor. Rogamos por todos os que necessitam, os idosos, as crianças, os que desencarnam, os que vêm agora a reencarnar, que possam todos, Senhor Jesus, ser abençoados. Abençoa todas as nações, todos os seus dirigentes, para que as melhores decisões possam ser tomadas. Enfim, Jesus, derrama através da tua legião de missionários
energias salutares sobre todo o planeta Terra neste momento. Que o nosso planeta seja envolvido por teus eflúvios de paz, de amor, de paciência, de tolerância, transformando, Mestre, nossos corações. Abençoa-nos, Senhor, fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigada pela companhia de vocês e espero vê-los em breve, tá bom? Um abraço a todos.